forte, ela tem que trabalhar com aspectos de diferenciação, ela não pode ser igual a qualquer outra, obviamente. Ter essa distinção por elementos aí tangíveis, possivelmente, que gerem memória, que gerem emoção. Maiara Kozowski, PhD em branding, posicionamento, estratégias de marketing, né? Que ajudou grandes marcas aí do Brasil, Dr. Peanut, Mais Um Café, uma marca querida que a gente tem amigos em comum. Mas a minha trajetória não começou exatamente no marketing. A quantidade de marcas criadas todos os dias tendem ao infinito. Nós não conseguimos mais acompanhar isso. E aí o porquê da importância de você criar uma marca autêntica. Não só uma marca forte, mas também que seja autêntica, né? O que você coloca assim como essência que você busca captar de cada marca, assim? Então, se você não ganhasse nada de dinheiro com essa marca, por que você teria essa marca? Boa. O que ela muda na vida, na sua vida ou na vida das pessoas? Sejam todos muito bem-vindos ao Obra Prima. Podcast a gente explora aqui, né, grandes obras literárias aí do mundo de negócios, desenvolvimento pessoal. Hoje a gente sempre traz uma especialista em cada assunto, né? Hoje a obra em questão é Construindo Marcas Fortes. Realmente, assim, eu já li alguma coisa sobre branding, sobre marca, sobre marketing, estratégias, mas essa aqui passou a ser minha bíblia. Eu li ela a convite da minha convidada, que é mais do que especialista nessa área, né? A Maiara aqui, se eu for ler o currículo dela, eu vou levar umas 2 horas aqui. Maiara Kozowski, PhD em branding, posicionamento, estratégias de marketing, né? Já ajudou grandes marcas aí do Brasil, acho que todo mundo já conhece. Dr. Peanut, Mais Um Café, uma marca querida que a gente tem amigos em comum. E atua também no mercado, né, profissional aí com marketing, branding, e também atua no dia a dia aí dando aula, né, formando os novos líderes aí, os novos estrategistas e nesse ambiente acadêmico aí na PUC, na FAI, enfim, ela vai nos contar um pouquinho mais sobre o que essa obra representa na vida dela. E um pouquinho dela também. Seja muito bem-vinda, Maiara. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marco. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar sobre essa obra especificamente, né, e sobre teu podcast que você tem feito aqui. Nunca vi nada parecido, então parabéns aí pela essa iniciativa. Obrigado. Eu achei muito interessante quando você me falou. Me chamou muito a atenção porque eu sou uma leitora ávida, né? Então eu leio todos os dias. Não tem um dia que eu não leia na minha vida. Então, é um prazer estar aqui para falar especificamente sobre esse livro aqui. Já até sentiu aqui, caiu aqui. E sobre branding, caiu de novo, sobre marcas. Obrigada. Que legal, obrigado você. Para mim é um prazer aqui ter você, né? Eu acompanhava você já nas redes sociais ali. Uhum. É muito legal o teu trabalho que você vem desenvolvendo aí. E mostrando isso, né? Você mostra isso de uma maneira muito leve ali no Instagram. Acho bem legal, bem legal. Que bom que deu certo, que você está aqui. Adorei a provocação aí de fazer essa leitura. Eu tenho esse podcast um pouco como um hobby também. Porque eu gosto muito de literatura, mas eu confesso que eu estava um pouco afastado, a rotina me levando para outros caminhos que eu estava me policiando para ler. E aí aqui foi uma desculpa para profissionalizar um pouco esse hobby. Eu acho que gera sempre bate-papos bacanas. Com certeza. E me aprofunda um pouco mais sempre pela visão do especialista aí, né? Sim. Como é o caso. Mas me conte, como é que você foi parar nessa área aí de marketing, branding, posicionamento? O que te apaixonou aí dentro disso? Pois é. Eu não sei se você sabe, antes de tudo, o Acker, né, o David Acker, ele é um dos grandes nomes, um dos grandes professores que me inspiraram a seguir justamente essa área. E ele tem mais de 80 livros. Então, eu falei assim, eu vou falar esse aqui para você, né, mas ele tem mais de 80 livros. Mas a minha trajetória não começou exatamente no marketing. Eu fiz arquitetura, então minha primeira faculdade foi arquitetura. Você é arquiteto, né? Sou arquiteto também de formação. E eu fiz arquitetura, fiz 4 anos, não me formei. E na época eu estava frustrada com o curso, eu imaginava que não ia seguir justamente nessa área, não ia me achar muito ali. Amo arquitetura, assim como a arte, né, com a história, adoro. Adoro os grandes arquitetos, sempre que eu viajo eu vou em busca deles, mas não iria me realizar nessa área como arquiteta. Aí eu fui morar em Nova York, fui trabalhar de au pair na época, que era o que eu podia pagar, né? Então eu paguei o intercâmbio. Daí saí de au pair, terminei o intercâmbio, fui trabalhar de garçonete para juntar dinheiro e queria morar. Eu morava em Nova York, né? E queria ficar lá, trabalhando, estudando lá, fazendo universidade lá.
E falei, eu acho que o marketing é uma área legal. E, na época, eu fiz estágio de arquitetura lá, em uma empresa que fazia luminotécnica. E o dono era um designer e eles faziam grandes lojas. Então, eles faziam os teatros da Broadway, eles faziam o Armani, da Quinta Avenida, muitas marcas famosas. E eu comecei aí como estagiária, né? Eu ia nas lojas ajudar a medir, fazer croquis, né? Era cadista, na verdade. E aí eu comecei a me interessar pelas marcas nesse sentido e falei, por que não estudar, então, administração e marketing? E foi aí que eu comecei a gostar muito de marcas, conhecer a fundo. Ele tinha trabalhado na Nike muitos anos, ele era um dos designers-chefes da Nike. E aí eu comecei a me apaixonar. E fiquei doente lá em Nova York, eu morei 4 anos lá e tive que voltar para o Brasil. Aí tive que, de uma hora, fiquei gravemente doente, assim, bem sério. Fui hospitalizada, tal. Encurtando a história, voltei para o Brasil e falei, vou para administração de novo, né? Vou estudar aqui, fazer marketing, que tem tudo a ver com arquitetura, com PDV, experiência de loja, já estudei isso. E aí foi isso. Fiz faculdade de administração, daí depois fiz mestrado, doutorado, tudo nessa área. É porque você começou a olhar para a arquitetura com essa experiência de loja, né? Exatamente. Com a forma que a marca se comunica com o cliente. Isso a gente acaba estudando muito na arquitetura de varejo, né? Exatamente. Acabei entendendo isso muito fácil, me apaixonei também por varejo a partir dessa vertente da arquitetura. Exatamente. Mas que legal, cara. E essa obra, assim, especificamente, então, o cara ele é um escritor ávido aí, né? Não para de escrever. Ele é um super professor. Ele é a filha dele também, Jennifer Acker. Eu conheci quando eu estava no mestrado, obviamente, pelos artigos, né? Então, artigos científicos. E ele é um professor emérito da Berkeley, né? Da Califórnia. E, assim, todos os livros dele, ele é muito assertivo. Ele literalmente chamam, né? Eu não gosto dessa palavra de guru do branding, mas ele é uma pessoa que me inspira muito. Eu concordo, né, com o ponto de vista dele, com todas as teorias, etc. Tem vários, né, teóricos aí de branding, mas eu acredito que o Acker é o que tem minha percepção, assim, que eu mais gosto, na verdade. Legal. E te levou a escrever muita coisa, obviamente, também dentro. Não vamos esquecer aqui, né? A Mari tem uma obra aqui, vamos trazer aqui para a galera ver. Sim. Né? O Poder de uma Marca Autêntica. Justamente. Tem muita coisa da raiz do David? Tem, mas na verdade tem assim o conceito de marca, né? Mas daí eu fui estudar autenticidade, porque hoje em dia existe uma grande quantidade de informações e de marcas no mercado, né? Eu até cito lá que a quantidade de marcas criadas todos os dias tendem ao infinito. Nós não conseguimos mais acompanhar isso. E aí, o porquê da importância de você criar uma marca autêntica. Não só uma marca forte, mas também que seja autêntica, né? E aí, eu fui estudar isso desde do mestrado. E aí, esse livro é um pedacinho da minha dissertação de mestrado lá. Ainda tem, daí, depois, a minha tese doutoral e tal, que eu estudei nessa linha também. Que é o que seria uma marca autêntica, como medir uma marca autêntica, né? Não só no sentido de ser falso e verdadeiro, mas o que é realmente autenticidade, né? Que legal. Eu acho que a galera hoje que vai acompanhar aí vai aprender muito sobre, né, como criar uma marca. Eu acho que quando a gente fala marca hoje, a gente está falando até muitas vezes de uma marca pessoal, né? Uma marca da gente mesmo, como a gente se posiciona, como a gente se coloca para o mundo profissional e pessoal. Pequena, grande, média empresa, a importância disso desde o início, né? Eu acho que isso é importante. O Acker, ele traz em cada capítulo ali uma construção muito racional, quase que sequencial, né? Eu vou lembrando aqui os capítulos para a gente ir pautando aí a nossa conversa. Mas, até assim, depois de ler o livro, organizei, né, as discussões principais de cada capítulo. Sim. Uma conclusão minha, assim, alguns insights que me trouxeram. E acho que até para esse episódio eu vou propor alguma coisa, não sei se vai acontecer, mas eu acho que dá para fazer. Eu estou pretendendo, a partir desse livro, para estudar mesmo, né? Eu tô, hoje em dia, o franchise, né, que é meu mundo, o dia a dia, acaba que eu tenho criado muitas marcas, né? Sim. O time que está aí comigo, cria um monte de coisa, assim, né? De reposicionamento, de mudança. Então, foi essa leitura para mim agora, nesse momento. Foi espetacular. Adorei essa provocação. Sim. Foi muito útil. Acho que eu vou propor até a gente fazer um framework desse livro. Tá bom. Para depois a gente soltar nos comentários ali da galera. Para a galera, depois eu organizo e envio. Porque eu acho que é bem interessante essa sequência aí de capítulos e tal.
Mas me conte, daí você veio para Curitiba. Daí eu vim para Curitiba, aí eu estudei... Na época, eu cheguei em outubro, na verdade, então não tinha mais vestibular aberto. Acho que tinha PUC aberto, daí eu só fui para PUC. Federal, por exemplo, eu nem conseguia fazer. E aí eu já tinha estudado na PUC, arquitetura, então sempre tive um carinho muito grande com a PUC. E aí eu fui fazer administração, mas sempre com essa ideia, eu quero seguir no marketing, porque é uma área criativa, etc. Apesar que até você falou que ele é muito racional e eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com método, metodologia. Você coloca a sua criatividade, mas depois a gente vai falar lá de mensuração e tudo. Você não pode simplesmente trabalhar com criatividade em marcas. Você tem que ter um método, você tem que ter uma linha de raciocínio, né? Mas voltando, daí eu fiz administração e na faculdade eu fiz 3 iniciações científicas. E a primeira delas eu fiz com um professor, né? Não tinha nem bolsa na época, e realmente eu queria estudar marketing. E aí eu fiz no varejo de supermercados. Então eu comecei a entender lojas, comecei a entender o que é um checkout, como o tamanho de uma loja. E comecei a gostar muito do mundo acadêmico também. Eu pensei, eu quero ir para a academia, para o mundo acadêmico, e depois para o mercado. Né? Não me interessava em trabalhar numa grande empresa. Trabalhei até no HSBC, mas não me interessava por isso. E aí fiz 3 iniciações científicas e daí já entrei. Falei, quero dar aula, sempre quis dar aula, é minha vocação, meu propósito. Entrei em mestrado na linha de... Eu só queria estudar com o professor Paulo Prado, que foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. E eu queria ir para essa área de branding mesmo, de gestão de marcas, né? E aí estudei na linha de... Isso já era falado bastante nessa época? Nem um pouco. Na verdade, muito... Assim, na academia se falava em gestão de marcas. Né? Então, o termo branding, ele se espalhou faz muito pouco tempo. E, obviamente, erroneamente, de algumas formas, né? De forma equivocada, que tem aí no mercado. Mas não era falado dessa forma. Com certeza, com a vinda das redes sociais, tem uma quantidade de informações muito grandes. E aí eu vejo que isso se tornou algo muito forte, que as pessoas têm falado demais. Mas não era. Não era, não. Essa obra aqui, essa edição específica, quando você me provocou a ler especificamente esse livro, eu fui atrás para comprar, primeiro que não tem mais, né, para vender. Não tem, em português não tem. E eu fui comprar essa versão em português, daí a primeira coisa que eu vi me chamou muita atenção foi 2007. Isso. Essa edição aqui. Então é algo que lá atrás esse cara já estudava, algo que hoje é muito latente, né, com essa ascensão das redes sociais e tudo mais. E ele tem uma abordagem muito, muito atual, né? Exatamente. Totalmente, assim. Até o último livro dele, ele fala sobre propósito, agora histórias. Também ele vem com as narrativas, né? Mas a construção de uma marca, desde que o marketing existe como marketing, ela está presente. Né? Então, o marketing ele começa lá com a questão de distribuição, né? Com essa ótica de distribuição. A marca vem com o primeiro papel, que é diferenciar. Né? Então, diferenciar um concorrente de outro. Mas ela tem vários papéis ao longo aí do seu processo, né, de construção perante a mente de um consumidor. Porque uma marca, já falando de conceito, né, o que é uma marca? A marca ela é um ativo. Então, ela é uma entidade viva, eu falo. Você tem que trabalhar numa marca para sempre. Ela é uma percepção, ela é um processo. Então, ela cria associações com o consumidor por meio de aspectos mais tangíveis, então logomarca, uma cor, um som, uma imagem, os símbolos, mas ela é uma percepção de um indivíduo. Então, é um processo. Né? A marca, a gente não consegue controlar essa percepção que o indivíduo tem, mas você consegue construir algo de forma que seja consistente para você criar essa percepção. Né? Perfeito. Ele começa o capítulo, eu anotei aqui um guia, né? Sobre cada capítulo aí, são 8. Ele começa justamente nisso que você estava falando. O conceito de marca, né? Então, ele explica, né, o que vai além de um logotipo, que vai além do nome, que é muito mais... que tangibiliza mais a sensação que o cliente efetivamente daquela marca tem. Exatamente. Né? O que você coloca assim como essência que você busca captar de cada marca, assim? É o propósito, como você falou, que algo que é a história. Eu acho que tem várias vertentes que você consegue explorar aí, né? Quais são as possíveis nessa construção de conceito de marca, assim? Quais são as possíveis vertentes? Sempre que eu vou trabalhar com um cliente ou eu vou analisar qualquer marca no mercado, eu começo com algo chamado de brand core, né? Que é justamente o DNA da marca. O que eu trabalho com o brand core? Primeiro, eu trabalho com o propósito da marca. Então,
essa marca existe por quê? Eu pergunto para o meu cliente. Então, se você não ganhasse nada de dinheiro com essa marca, por que você teria essa marca? Boa. O que ela muda na sua vida ou na vida das pessoas? Qual o problema que ela resolve, né? Não necessariamente o problema. Aí vem muito uma questão de aspiracional, de teu sonho. Entendi. Tá? Então, o teu sonho é eu abrir essa marca porque o meu sonho em relação a isso é o teu propósito. Quando eu chego lá, o teu porquê seria assim. Né? Então, hoje eu falo assim, o meu porquê na vida é o meu filho. Sim. Né? Então, o meu porquê na vida pessoal. Na vida profissional, é literalmente transformar as marcas das pessoas, transformar as vidas delas para melhor, né? Então, o core seria o propósito, né? Então, se você não tivesse esses aspectos, é mais aspiracional, mais de sonho. A missão é de extrema importância. E aí, sim, o que eu venho fazer e como as pessoas enxergam isso, né? Então, a missão ela é muito de consistência. Tudo que eu faço no dia a dia... ela tem que ser congruente. Tá conectada de alguma forma com a missão, Exatamente. né? Isso é muito importante, né? Aquela balela que traz a administração que você estudou, né? Sim. Começar qualquer coisa pela missão, pela visão, pelos valores. Acho que pro branding isso faz, assim, mais sentido ainda, né? Então, não tem como não onde fazer eu começo. isso. Não tem. Eu começo por ali, porque eu vou entender o porquê. E às vezes, os empreendedores, os empresários, eles não sabem exatamente. Então, eu sou a pessoa que vou guiar eles a essa clareza de propósito, de missão. E aí eu vou buscar a história da fundação. Então, eu vou tentar... Você é o fundador da marca, eu vou tentar compreender quem é o Marco, né? Como que é a tua personalidade... Quais foram os teus sonhos, quais são os teus sonhos. E é ali que eu começo a moldar a marca, porque a marca é um reflexo do fundador. Então, mesmo que... E aí, que mude o fundador ao longo do tempo. Hoje, o CEO, por exemplo, você vê Steve Jobs. Steve Jobs é o fundador da Apple. Um cara disruptivo, inovador, pensa diferente. Visionário. Então, é latente isso na Apple. Né? Você vê que é latente. Se manteve, né? Se mantém ao longo do tempo. É aquilo que você falou, né? A construção de branding, de posicionamento de uma marca, ela tem que ser revista toda hora, todo tempo. Todo tempo. Para não se perder ou para estrategicamente mudar o caminho, a direção ali que precisa ir, né? Exatamente, é perpétua, né? Então, esse core do negócio, que é a missão, o propósito, a missão, a visão, obviamente, o que eu quero para longo prazo, porque aí todas as minhas ações diárias também vão se pautar. Tudo que eu vou fazer hoje vai impactar no futuro, né? Sim. E os valores. Então, como que eu vivo essa marca diariamente? Então, se eu falo que eu tenho ética, absolutamente tudo que eu vou fazer nessa empresa tem que ter ética. Os processos, todos os início ao processos. fim. Contratação, então, as pessoas. Exatamente. Esse seria o núcleo de qualquer marca. E o que geralmente acontece no mercado, as pessoas pensam, eu não vou colocar isso porque é uma diretriz só e eu não vou olhar. E eu sempre falo para o empresário, para o fundador, CEO, quem quer que seja. Quando você estiver pensando em criar um novo produto, em criar uma nova marca dentro da tua empresa, olhe lá para a tua missão. Não esquece, leia de novo a tua missão. Para ver se faz sentido. Para ver se faz sentido. Porque é muito comum de se perder também, sabe? Depois, mais para frente, alguns dos capítulos, ele traz justamente essa questão de como lidar a marca com relação ao portfólio de marcas, né? Porque hoje, por exemplo, a Amazon, né? Você vai, como você falou da Apple, eu pensei na Amazon como uma grande referência aqui também de portfólio de marca, que é isso que você falou. Sim. Eles têm uma empresa única que vende, sei lá, quantos mil SKUs, quantos mil produtos. E como que a Amazon se mantém posicionada enquanto marca, vendendo 1 milhão de outras marcas, né? Sim. Se não estiver conectado com a missão, com a visão deles, assim, no processo, no dia a dia, no foco do cliente, que é o principal intuito da Amazon, né? Então, isso realmente se perde muito fácil. Exatamente. Legal. Então, assim... Né? Esse livro fala aí no primeiro capítulo já sobre conceituação de marca, né? Que a Mayara trouxe aí de uma forma bem clara, eu acho, para todo mundo. E importante isso que você falou, assim, né? De voltar atrás, não tem problema. Até hoje eu não tenho minha missão definida, qual é o meu propósito, qual foi o ímpeto de criação dessa marca. Mas volta e relembre, né? Exatamente. Recria essa narrativa para você mesmo, vai fazer mais sentido, eu acho, dali para frente, né? Exatamente. Legal. E aí a gente acaba entrando no capítulo 2, na sequência da obra. Eu tô com a garganta bem ruim aqui. Até ela me deu algumas dicas, né, Mayara? Para melhorar, como professora sabe bem. É isso aí. No capítulo 2 a gente tem valor da marca, né? Como ponto-chave, né? Ele traz o valor da marca atrelado a fatores de confiança,
lealdade, diferenciação até mesmo, né? Como que você enxerga isso também nessa esfera de construção de uma marca nova ou reconstrução de uma marca, né? Para quem está nos ouvindo aí, pequeno, médio empresário, para a gente poder reconstruir também o que a gente já tem para guiar de novo. Como você enxerga isso, né? Sim. O Aker, especificamente, ele criou esse modelo de brand equity, né, que é o valor de marca que nós traduzimos. Tem outros teóricos aí na academia que criaram também os seus modelos, né? O modelo dele é bem interessante, eu concordo com o modelo dele. Porque pensa assim, a gente vai crescer a base de uma marca, né, de uma empresa, de duas formas. Ou você tem novos clientes, então você tem um cliente que nunca foi na sua loja, ele vai lá, então você aumenta, né, teu faturamento. Ou você vai aumentar teu faturamento por lealdade, por recompra. Né? Fidelização, retenção. Exatamente, retenção. Então você tem essas duas formas de você crescer. E aí o que você precisa trabalhar? Justamente é entender o momento que a sua empresa está. Então, você não consegue criar estratégias de fidelização se você acabou de lançar a tua marca no mercado. Então, você tem que criar estratégias para a sua marca aparecer. Porque uma marca que não aparece para as pessoas não a conhecem, elas, obviamente, não vão comprar. Aquele velho ditado, né? Que não é visto, não é lembrado. Exatamente. Então, você tem... Como que você vai criar esse valor de marca? Você tem que criar valor tanto por uma marca ser conhecida, então, brand awareness, que ele chama, né? De ser conhecida. E você tem que criar a fidelidade também, porque não adianta essa marca ser conhecida, eu ir lá comprar na sua loja uma vez e nunca mais voltar. Ou seja, alguma coisa não faz sentido para mim. Então, o valor de uma marca ela se dá por um conjunto de ativos ali, inclusive a percepção do consumidor. Esses dias saiu... E aí tem várias consultorias aí no mercado que criam as marcas, né, analisam quais são as marcas mais fortes do mercado. Esse saiu faz um mês, mais ou menos, da Interbrand, né, que é uma das consultorias que mede. E, por acaso, a Apple saiu como a marca mais forte. Então, em virtude de lealdade, é fortíssima em relação ao consumidor da Apple. As pessoas conhecem a marca no mundo todo. Então, é algo que eu não consigo tirar mais da Apple. Então, por mais que... A lealdade é muito forte. Exatamente. E tá até na metodologia deles... De eles difundirem o software totalmente diferente. Então, você acaba vindo para o universo da Apple, você dificilmente vai voltar para o outro lado. Exatamente. Que até nos aspectos que a gente vai ver lá de diferenciação, né, e distinção, que existe uma diferença entre um e outro, o iOS, por exemplo, ele é um aspecto de diferenciação. Totalmente. Então, é algo que ele literalmente... Não existe alguém que faça igual. Né? Então, não é só o design... Não é só inovação, mas o sistema operacional é diferente. Não tem ninguém que faça igual. Não faz. Né? E aí conecta essas duas coisas, né? Lealdade com diferenciação. Exatamente. É uma coisa por conta da outra coisa por conta da uma, né? Mais ou menos esse ciclo assim. Legal. E aí, bom, falar de valor de marca, né? A Apple foi campeã aí, como você falou, seguindo essa análise que foi feita de mercado. Que outras marcas assim geram um valor assim para tangibilizar para quem está nos ouvindo hoje, para ficar fácil na cabeça, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu assim. Veja assim, Coca-Cola, né? Uma grande marca que está há muito tempo, que todo mundo consome, que todo mundo conhece e que inerentemente, né? Ela difunde um valor, um cuidado, uma percepção de família, de momento, de ambiente. Ela te remete a algum ambiente até. Sim. Qual seria, assim, outros exemplos tangíveis, assim, de a gente poder trazer para a mesa que reforçaria essa exemplificação de valor de marca, assim? Perfeito. Então, eu gosto sempre de pensar lá na teoria, né? Então, eu sou muito assim, eu vou lá no porquê das coisas. Para entender conceitos, eu vou no porquê. E aí eu penso, o que é valor? Então, o valor é justamente você ter mais benefícios do que custos, né? Então, tem mais benefícios do que custos. E aí a Coca-Cola é um ótimo exemplo disso, porque desde o seu nascimento, né, uma marca centenária, ela tem aspectos, e aí é bem importante para construir uma marca forte, aspectos de diferenciação e aspectos de distinção, que são coisas diferentes, tá? Então, diferenciação é algo que teu concorrente não faz igual mesmo.
né? Então, você se diferencia nesse aspecto. Pode ser na entrega, pode ser no relacionamento com o cliente, pode ser no ingrediente diferente. Nos vários pontos de contato com esse cliente, né? Com esse público. Não necessariamente ponto de contato, num benefício. Então, Entendi. eu vejo que o benefício desta marca é a agilidade, eu vejo que é, né, a conveniência. Então, ele tem que ver esse benefício, que é o valor que ele dá. Tá? Nem falando em ponto de contato ainda. Quando eu chego na distinção, aí sim, eu vou trabalhar com aspectos mais tangíveis. Então, a Coca-Cola ela tem elementos de distinção, que é a garrafa king size, AKS, né? Que se você fechar o olho e pegar uma garrafa da Coca agora, você sabe que é Coca-Cola. Você vai saber. A cor do líquido, a cor vermelha, a fonte, o Papai Noel, o caminhão da Coca-Cola no Natal, o urso polar, né? Ela tem o jingle da Coca-Cola, ela tem a felicidade como, né, um dos jargões que ela sempre trabalhou, a família, a união das pessoas. Então, todos esses símbolos tangíveis, eles vão gerar distinção, que vão gerar memória. E aí vai no ponto de contato. Entendi. Né? Então, é a união de uma marca forte, ela tem que trabalhar com aspectos de diferenciação, ela não pode ser igual a qualquer outra, obviamente, mas ela tem que se né, ter essa distinção por elementos aí tangíveis, possivelmente. Tá? Ou que gerem memória, que gerem emoção, que vão gerar um aspecto emocional ali com ela. Emocional com o seu público, no caso. Ali, exatamente. Né? Para isso é muito importante sempre, né? A gente conhecer e buscar sempre estar conhecendo mais e mais o nosso público, né? Sem dúvida. Falando sem de dúvida. cada negócio tem seu público bem específico. E esse público, às vezes, muitas vezes mudam e, às vezes, as marcas podem se perder, inclusive aí, né? Exatamente. Então, ter que trabalhar exatamente o que o público vai entender, vai querer. E, óbvio, que você vai ter que fazer pesquisa para entender público. A gente nem chegou ainda em público para entender público, mas não faz sentido eu, né, me comunicar com um tom de voz arrogante com a Coca-Cola, por exemplo. Para algumas marcas faz sentido trabalhar com um tom de voz arrogante, porque é uma marca de luxo. Sim. E, né, um ambiente de exclusividade. Né? Às vezes, nem fazer muita propaganda faz parte da estratégia de se manter exclusivo, Exatamente. Coisas desse tipo, né? E a Coca-Cola, se você olhar aonde você vai, tanto no supermercado quanto no restaurante, até hoje eles criam, né, promoções, eles estão promovendo brindes, por exemplo, para você levar para casa. Né? Eles promovem toda essa questão da união, da família. Até os brindes são pensados pela família. Então, é uma taça. Esses dias eu vi num restaurante, você comprava lá, você almoçava, tomava, acho que 2 pessoas tomavam um refrigerante da Coca-Cola e mais uma quantidade de dinheiro, você levava uma tábua de cortar carne para casa da Coca-Cola. Da Coca, que legal. Então, assim, olha só, ele tá pensando quem vai fazer carne sozinho? Não, vai ter alguém provavelmente para estar junto, né? Até no brinde isso é pensado. Né? O próximo capítulo aqui, eu estava vendo pelo meu guia, é justamente isso, né? A identidade que a marca carrega em todos os canais de comunicação dela, de posicionamento dela. Exatamente. Então, até anotei aqui para não esquecer, mas a Kerr coloca mais ou menos assim, de uma maneira bem resumida, né? O capítulo inteiro. A identidade é uma personalidade da marca, aquilo que ela comunica por meio de suas ações, às vezes promoções, né? Coisas desse tipo. Tom de voz e imagem. Para a galera entender um pouquinho mais, assim, e aprofundar um pouco mais, que seria tom de voz, né? Algo tão falado pelo marketing, assim, como definir isso? Qual seria um framework para definir tom de voz? O que eu tenho que fazer? Enfim. Eu vou começar lá na identidade para construir justamente esse raciocínio. Então, pense, a identidade da marca ela é controlada pela marca. Sim. Tá? Então, ela é a missão, visão, valores, toda a minha personalidade ela é controlada pela marca. Ela nasceu com a marca, porque a marca é uma criação. Pense que a gente tem a identidade aqui, ó, a impressão digital. Não é impressão digital, fugiu o nome. Não fugiu não, mas é a digital. Né? Sim, nós temos a digital. E a marca também. Então, isso surgiu com o nosso nascimento. A imagem da marca é como eu vou perceber esta marca. Então, você existe como pessoa, você tem sua identidade e eu percebo você de uma forma. Tá? E as primeiras impressões que eu tenho de você são pelo aspecto físico, né? A primeira imagem, pelo teu tom de voz. Então, como você vai se comunicar literalmente comigo, e assim é como uma marca. Então, esses dias eu cheguei em uma loja, aí a moça falou assim, oi, lindinha. Aí eu já fiquei, nossa, mas que estranho, né? Essa marca, chamando uma marca, que era uma marca, não vou nem citar o nome da marca aqui, mas uma marca
completamente tradicional e conservadora, e aí a vendedora chega e falou assim comigo. Ou seja, não faz sentido. Alguma né? coisa se perdeu ali, Alguma coisa não estava claro. É a mesma coisa que a Coca-Cola chegar num comercial e falar assim: prezados senhores, boa tarde. Não Também tem essa não faz formalidade sentido. pra Não tem a eles, né? formalidade. Então, o tom de voz é justamente você adequar a tua comunicação, né? Então, com literalmente a tua identidade, com aquilo que a Entendi. tua marca Quer passar. E de que forma? exatamente, de que forma, tá? Então, eu, por exemplo, como professora, eu tenho, né, não só como professora, mas isso faz parte de mim, eu não vou chegar cheia de gírias, ei, galera, ei, cara, ei, Sim. né, não faz parte de mim. Então, o meu tom de voz ele tem que ser consistente com quem eu sou. Sim. Não estou dizendo que um professor precisa ser formal, não é isso. Mas eu, com o meu tom de voz, Maiara, eu sou assim. Né? Então, tem que ser completamente autêntico com a identidade. Não dá para ser forçado. E aí que a gente entra na autenticidade, entende? Sim. As marcas mais consistentes com o seu nascimento, com seus valores, visão, missão e propósito, são as marcas mais autênticas. Né? Legal. E que geram conexão com o consumidor. Total sentido. Acho que foi bem fácil de entender, assim, né? Porque muitas vezes a gente fala, qual que é o tom de voz da tua Isso. marca, a galera fica viajando, se perdendo, né? Exatamente. Mas ela tem que ser uma representação Isso. da sua identidade. Exatamente. Né? E que exatamente. carrega a missão, a visão, tudo aquilo que a Exatamente. marca construiu Isso. como conceito, né? Isso. Cara, muito legal, muito legal. Se eu quero que a minha marca seja lembrada, assim, né? Quais são os aspectos... Pensando agora, você falou, né? Você trouxe antes. Sim. Uma marca nova, ela precisa ser vista para ser lembrada. Sim. Como você quebra um pouco esse desafio inicial, partindo do princípio que a gente tem uma marca construída ali com um beabá bem bonitinho, ali como desses que a gente falou até então. E como que a gente consegue ser percebido rapidamente? Tá. Como que a gente pode abrir esse diálogo com o público e ampliar isso de uma maneira rápida? Tem algum caminho assim a ser seguido? E aí eu falo, tem que ser notável. Isso. Tá? Então, você tem que fazer algo que seja notável. Então, o que é notável? Quando todo mundo está indo para um lado, você tem que ir para o outro. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar lá no mercado de refrigeradores, e aí eu vou olhar as marcas que tem, né? Tem algumas marcas ali. Digamos que de 20 marcas, 18 delas tenham a cor azul. Sim. Tá? Por que eu vou colocar a cor azul no mercado que todo mundo coloca? Porque os concorrentes colocam. É justamente aí que você tem que fazer o contrário. A diferenciação pode ser um grande valor aí. Exatamente. Porque você Pro vai início. ser... Exatamente. Então, você vai ser notado de alguma forma. Então, você fazer algo realmente assim, você ir na contramão. Né? Se todo mundo está anunciando no Instagram, então você vai e você coloca um inflável gigante no meio da cidade Faz todo sentido. para as pessoas verem aquilo lá. E aí, não necessariamente você vai precisar investir uma grande quantidade de dinheiro, mas quando você lança qualquer marca no mercado, é quando você tem que colocar mais esforço para a marca ser vista. Tá? Porque aí o que começa a acontecer? As marcas investem em produto, investem em PDV, investem lá na loja, investem em inovação, investem em funcionário. E aí, na hora de lançar a marca para o mercado, não tem caixa para lançar a marca. Pronto. E aí, como que as pessoas vão saber que a sua marca existe? Então, você tem que colocar a marca no mercado sabendo que a sua marca vai ter que ter um impulso para ser vista. Tá? Perfeito. E aí, mas agora não vende. Não vende porque as pessoas não sabem. Teu produto pode ser perfeito, ninguém sabe que esse produto existe. A tua loja existe. tá linda, mas as pessoas passam e não tiveram aquele gatilho de exatamente. Né, então, entrar. Exatamente. Aí tem um livro lá que é do Seth Godin, que é o... Não sei nem o nome, da vaca roxa que ele fala. Né? Que a vaca roxa tem que ser vista. Você está passando numa estrada e você vê vaca, vaca, vaca. E, de repente, você vê uma vaca roxa. Óbvio que você vai olhar a vaca roxa. Sim. Porque só tem vaca preta e branca. Então, você quer olhar aquela vaca. O que tem ali? Eu quero olhar. Então, é muito importante você ser notável nesse sentido. E aí que vale a criatividade. Perfeito. Entende? E aí vale a criatividade. Você tem que ter um raciocínio por uma construção, mas a criatividade vale. Né? Então, você não precisa investir rios de dinheiro. E hoje em dia, eu acho que o brasileiro tem muito disso, né? Se você acertar a estratégia de diferenciação... Perfeito. Com uma criatividade, Isso. você consegue muitas vezes ser notado com pouco investimento. Isso. Vamos usar o mercado como exemplo. O cara fez uma loja gigantesca, tal. Só que todos os supermercados fazem uma inauguração muito parecida, muito igual. No dia 2, volta para aquilo tudo de novo. Exatamente. Então, pensar um pouquinho diferente como fazer isso. Exatamente. Uma loja, qualquer outra coisa, tipo, sair do ponto comum
E se dedicar à busca de uma diferenciação, Exatamente. Eu não sei, até esses dias eu estava comentando sábado. Não sei se você já viu no Instagram uns pedreiros que eles fazem música com os... Não. Não? Eu não lembro o nome agora, mas aquilo me chamou muito a atenção. Então, eu vou dar um exemplo. Eles são pedreiros e é um grupo de pedreiros. Eles começam a fazer música lá com o balde, com a pá, com o que eles têm na mão, com o capacete. E eles cantam músicas em inglês, né? Tudo errado, assim, é incrível. E você começa a se divertir com aquilo. Quem que imaginaria que, né, você prestar o serviço, você ser pedreiro, poderia se diferenciar com algo tão simples que é o dia a dia deles, faz parte do dia a dia. Então, é isso que eu digo, você ser notável, né? Excelente. Num mundo, assim, que você... mas o meu negócio, o meu nicho já está saturado, todo mundo já faz... Não existe nicho saturado, senão não abre mais nada. Exatamente. Né? Não existe. Assim como não faz sentido também eu abrir hoje uma marca, uma empresa, só para ser mais um restaurante aí lá no mercado. Exatamente. Então, não vou chegar em lugar nenhum também. Isso ou aí. vou caminhar esse caminho das pedras que todo mundo caminha, sem preocupação, sem propósito, sem uma missão. Exatamente. Então, né, eu acho que o mercado realmente hoje já não tem mais espaço mesmo para mais uma marca qualquer. Exatamente. Não tem, assim, porque a galera tá muito informada de todas as questões, né? E sem dúvida, pô, essa da diferenciação foi uma sacada incrível, assim. Eu acho que todo mundo pode colocar uma médica, um café, um restaurante, um supermercado, tentar olhar por essa ótica de se diferenciar e no lançamento, né? Como você falou, né? E aí, o que acontece? Porque as pessoas acham que é só o digital também. Não é o digital. Assim, o fato de você colocar lá um carro de som na rua, se fizer sentido com a tua empresa, coloque o carro de som. Sim. Você colocar um monte de balão na frente da sua loja vai diferenciar de alguma forma, entende? Então, não existe desculpa para a criatividade. Existe, literalmente, você trabalhar e pensar qual que é o teu objetivo. Teu objetivo é ser visto. Como que as pessoas param para olhar algo? E aí vai assim, né? Busca o valor da identidade da marca que você criou. Sem dúvida. E faça de uma forma criativa, né? Se você tem pouco recurso, isso para se diferenciar e mostrar essa sua identidade para o mundo. Exatamente. Né? Exatamente, é isso aí. Essa seria a lógica. Que legal. Então, pô, muito, muito bacana essa... Agora eu vou falar enquanto arquiteta, Maiara. Como que você enxerga aí essa discussão sobre arquitetura das marcas hoje, assim? Sim. Então, vamos ver se você concorda comigo, né? Eu penso em arquitetura, eu penso na fundação. Antes de qualquer coisa. Tá? Eu penso na fundação. Literalmente, eu vou pensar... Ideia você pode ter, mas você precisa pensar como que aquilo vai parar em pé. Né? Então, eu lembro da faculdade que eu tinha ideias maravilhosas. Mas o time de engenharia não ia apoiar. Poucos Niemeyer tem engenheiros tão bons do lado aí, né? Exatamente. Então, de novo, na arquitetura de marcas, eu penso na fundação. Então, o meu propósito ele tem que estar em qualquer marca do meu negócio, tá? Então, às vezes eu vejo os CEOs, os fundadores de marca, empreendedores, empresários, eles falam assim, vamos criar mais uma marca aqui só. Eu falo... Para atender essa lacuna aqui do mercado. Mas não, eles já trabalham com duas marcas, eles querem para cada produto é uma marca diferente se você criar um nome. Sim. E você precisa que as pessoas conheçam e você precisa fortalecer aquele nome. Então, a arquitetura de marca, ela tem que ser pensada exatamente se você vai ter uma casa de marcas, se todas as tuas marcas vão ter mesmo logo, o mesmo nome, ou vão mostrar atributo de produto ou benefício. Então, colocar o nome de um produto, por exemplo, no portfólio de uma marca, é criar uma nova marca. Então, você precisa de uma missão, de visão para aquela marca. Se tiver um nome diferente e destoar totalmente do resto do portfólio, principalmente, você vai ter que fazer do zero e às vezes até é melhor desconectar, né? Exatamente. Então, eu vejo muitas marcas assim, olha, eu estou perdido, eu não sei para onde ir. E aí você olha, existem lá 1000 SKUs e existem 1000 marcas. Sim. Então, cada produto tem um nome diferente. E a missão já se perdeu na marca 10 ali já. Exatamente. E nem os colaboradores conhecem o que tem ali. Imagina que um consumidor vai lembrar da tua marca e você tem 1000 marcas diferentes. Então, você tem que trabalhar com aspectos muito lá de fundação, de saber não se perca. Então, cada nome de um produto é uma entidade viva, ele vai ter a sua vida própria.
Então, quem trabalha isso muito bem, as marcas de luxo trabalham isso muito bem, né? Então, elas separam o estilo de cada marca. Se você pensar em Armani, por exemplo. Então, Armani tem o Giorgio Armani, que é o fundador. Né? Que é o estilista. Aí ele tem a marca Empório Armani, que tem uma percepção. Sim. Aí ele tem a marca Armani Exchange. Que é mais jovem. Tem mais outra percepção. Aí ele vai ter Armani Casa. Né? Então, aquilo vai se conectando de uma forma que ele nunca perdeu a essência. Então, outras marcas já não fazem isso tão bem, né? E acaba se perdendo. Então, você tem que cuidar e tem que trabalhar isso desde o dia 1, né? Até porque se você quer colocar sobre o aspecto ótico ali do cliente, né? Sobre o olhar do cliente para sua marca, de uma forma que ele entenda tudo como uma mesma coisa, sim, você tem que arrumar esse carnaval aí de mil marcas, né? Exatamente. Colocar pontos de conexão entre uma coisa e outra. É isso aí. Né? E trazer, né? Até, por exemplo, o Armani é um bom exemplo, né? Você tem o nome do fundador na marca mais premium dele. Exatamente. Né? Exatamente. Aí você tem o sobrenome dele sendo referência para um público mais jovem, trazendo o Exchange no nome, que já dá essa visão, essa leitura. Exato. Mas contextualiza isso em um montante único, né? Exatamente. É isso aí. Legal. E a galera se perde muito, né? Eu acho que, assim, achismo total, né? De alguém que não conhece nada além desse livro de branding. Mas a galera se perde, eu acho, na fundação mesmo. Se perde na fundação. Quando eu vou prestar consultoria, eu vejo que as pessoas perderam na razão de existir deles. Não foi aquilo que se perderam. Porque eles querem conquistar mercado. Aí eles vão criando estratégias. Não são estratégias deles, só criam táticas ali no dia a dia mesmo. E se perde completamente. Né? Uma coisa comum hoje também, né? É uma marca passar por várias gestões diferentes. Sim. Aí o marketing, a publicidade são áreas muito... como que eu posso dizer? Sensíveis, né? A qualquer mudança. Sem dúvida. E aí você vai estar na mão de uma equipe muito boa. Isso. E daqui a pouco essa pessoa saiu, foi construir uma jornada em um outro caminho. E como manter para essa próxima equipe que vai vir aquela leitura clara, né? Sem uma fundação bem construída, né? Então, você não vai conseguir. Justamente. Aí, por Tem isso marcas que não seguem a linha de tipologia, de tipografia, de nada. Nada. Acontece muito, né? Principalmente você tem marcas que têm representantes no país inteiro, no mundo inteiro, e aquilo vai se perdendo. Então, cria contas de Instagram, coisas básicas. Cria 1000 contas de Instagram. Então, você olha uma marca, tem 10 contas de Instagram, 20 contas de Instagram. Ali dentro você não conversa. Então, eu trabalho muito com método, de você ter literalmente métodos, processos. Aí vem muito da administração em mim, né? Eu tenho que trabalhar com processo, eu tenho que trabalhar com método. Não é só a parte criativa, eu tenho que ter manuais. Então, para ficar claro, né, se o Marco vai trabalhar comigo, ou se é a Maria, ou se é o João, eu preciso que isso esteja claro, que eles compreendam e que eles sigam com essa linha, mesmo que se eu não estiver aqui, se a minha equipe não estiver aqui. O Steve Jobs está aí para provar que a Apple pode continuar sendo forte sem ele, né? Exatamente. E aí não tem como pensar em crescer uma marca, em fazer aquele termo que a galera vem usando hoje, né? Pelo menos eu, em poucas leituras, escutei muito sobre brand equity, né? Sim. Que é algo que você... construir valor real assim em cima de um branding é impossível você fazer qualquer uma dessas estratégias de growth, crescimento para a expansão da marca sem essa fundação muito bem definida, né? Pense assim, né? Eu gosto de trabalhar com o brand equity. Eu dou esse exemplo aqui para os meus alunos de sala de aula, onde quer que seja. Coca-Cola. Então, digamos que hoje você compre toda a parte operacional da Coca, você compre a fórmula da Coca e aí você coloque o nome lá, Alfa. Só não comprou a marca. Não comprou a marca. Você vai ter tudo, toda a distribuição e tudo. Sim. E vai virar Alfa. E aí, o que aquilo vai te dizer? Não vai dizer nada. Não tem memória, não tem lembrança. Então, o equity, ele tem a parte dos tangíveis, óbvio, mas a força também está naquela construção, que é o intangível. Então, isso é de extrema importância, né? A força isso aí, né? Então, a importância, de novo, né, de nós voltarmos atrás na redefinição, se não for o caso. Eu me vejo muito nisso, assim, né? Eu sou empreendedor novo, embora bastante cabelo branco. Mas assim, a gente tem algumas marcas hoje, né? E a gente tem construído algumas do zero e trazendo muito essa importância real, assim. De definir visão, a missão, os valores dessa marca,
com o tom de voz que ela quer se propor a falar. Sim. E isso tem que estar na jornada toda, né? Por exemplo, eu trabalho com franquias bastante. É dificílimo você expandir uma marca aonde você não tem uma coesão de todos esses fatores. Exatamente. A ponta, aquilo que você falou, oi, lindinha. Isso. Na ponta, o atendimento não conversa com o seu branding principal. Não. E é difícil também. Demanda muito treinamento, equipe, seleção de pessoas que vão estar junto, né? Então, e eu já por várias vezes precisei voltar lá no início de novo e reorganizar a casa. Diversas vezes. Em diversas situações. Eu vejo a franquia também muito disso, né? Você crescer, não só a franquia, obviamente, todas as marcas. Crescer de dentro para fora. Então, quando eu trabalho com qualquer que seja empresa, eu sou uma pessoa que eu vou testar o produto até eu cansar. Eu vou virar de ponta cabeça o produto. Se for um serviço, da mesma forma, né? Eu vou testar, fazer cliente oculto, o que quer que seja. Mas o produto ele tem que ser impecável, só que o colaborador ele tem que entender absolutamente tudo sobre o produto. Então, ele tem que amar aquele produto. Se não for alguém que não ama a tua franquia, a tua marca, esqueça, ele não pode trabalhar com você. Sim. Então, ele literalmente ele tem que ser, né, a Maiara da Chocoós. Não é a Maiara. Ela tem que literalmente levar a marca. Isso é um grande desafio, dela. né? É um grande desafio. Somente franquias que a gente acaba, às vezes, expandindo muito rápido. Exatamente. Depois voltar atrás para organizar, às vezes já se perdeu. Já se perdeu. Então, tem essa preocupação de crescer de dentro para fora e né, a mão de obra, ela tem é difícil, né? Então, tem aspectos ali de dia a dia, é muito cansativo. Eu sei que é muito cansativo, mas tem que bater até que realmente isso se for, né, fortaleça. O processo de seleção do franqueado é importantíssimo, o processo de seleção dos colaboradores, não só falando de franquia, mas falando de uma marca global aí, como a gente falou da Apple. Acho que com certeza eles têm essa preocupação, né? Sem dúvida. Porque é impossível você expandir de uma forma coesa, mantendo a autenticidade, sem de novo a gente voltar na fundação ali. Exatamente. Né? Não, esses dias eu até falei, eu mandei um e-mail pro Howard Schultz, o CEO da Starbucks. Eu literalmente o livro dele é muito bom. Tive a cara de pau de mandar um e-mail para ele. Por que aconteceu? Starbucks, a gente conhece Starbucks, por ter... nossa, isso desde que eu consumia lá, 2000 e pouco, 2000, né? Primeira vez que eu fui lá, obviamente, colocaram o meu nome. Nossa, que legal. Isso há anos, né? Nunca acontecia. Sim. Primeira vez que eu vi, interessante. Aí hoje você vai no Starbucks, o que acontece? Eles imprimem uma etiqueta com o seu nome. E cola. E cola, e tchau, não tem mais isso escrito. Tá? E aí a fundação, e aí tem aquela questão lá de distinção, o que é diferente no Starbucks, embora qualquer outra marca de café possa fazer isso hoje, sempre nós vamos nos lembrar da Starbucks que fez isso por primeiro. Vai ser referência, né? E eu mandei um e-mail para ele. Falei, olha, vocês estão se perdendo. E aí falei por uma série de motivos, né? Ele não leu ainda, não respondeu, mas eu estou esperando. Se tiver resposta... Mas, nossa, ter clientes assim como você é privilégio de poucos também, Sim, né? Tipo, no sentido de alguém se culpar com aquilo, sentir a dor pelo empreendedor. Sim. E, de fato, a Starbucks se perdeu nessa jornada de expansão. Exatamente. Fazendo uma análise bem externa aqui, né? Claro, tipo, por cima, principalmente no Brasil, né? Sem dúvida. E o atendimento, e a entrega, né? E o tempo. Uma série de fatores ali que, se você for olhar, não é mais a mesma coisa, né? Sim. Então... E aí vai perdendo relevância, né? Exato. Vai desconectando com aquela identidade principal da marca. Né? O livro dele é incrível. É incrível, eu adoro. Eu adoro o livro. Então... E ele traz isso como um grande diferencial mesmo, né? Exatamente. Então, dedique-se de coração, né? Dedique-se de coração. E aí eu falo, cadê a dedicação? Né? Cadê a missão, de novo? Que ele tem nele. Obviamente, eles estão criando outras marcas, né? Agora, eu estive em Nova York faz o quê? 2 meses, mais ou menos. E aí eu fui na nova marca deles, a Reserve, né? Starbucks. É lindíssima, isso tem de novo, você percebe... São lojas bem exclusivas, eles fazem torrefação de café lá, nunca fui, mas já vi. É lindíssima, é linda, enorme, o cheiro é muito bom, eles têm muita inovação, mas aí todo o restante de não sei quantas mil lojas ao redor do mundo. Sim. Então... Desconecta com a própria loja, né? Exato. Tá muito distante do que é a loja do cliente convencional deles. Então, às vezes se preocupa muito no... Crescer, e aí você esquece o beabá, literalmente, do que é a sua marca, né? Esse capítulo, né, o 6 aqui, a gente fala sobre crescimento de marca. Então, justamente isso, né? É difícil, não é fácil. Principalmente se você se propõe
a fazer um modelo de negócio escalável, Sim. a importância de olhar para esses fatores, assim, que a gente vem falando agora aqui, é muito, muito importante. Né? E aí vem aquilo, né? Eu coloquei aqui uma observação para me lembrar aqui, né? Sim. Quais são os riscos associados, né? De você ter um crescimento rápido, assim como você já exemplificou, sem ter uma construção de marca sólida, né? Autêntica. Sim. Aí imagina, você tem algum exemplo na tua cabeça que possa tangibilizar uma empresa que fechou ou que deixou de ter relevância por conta dessa expansão agressiva e se perder com o branding? Não vem alguma coisa na cabeça? Agora não, mas olha, é algo que eu vou pensar e depois a gente vai conversar sobre isso mesmo, porque assim, eu preciso refletir sobre isso. Mas o que eu vejo é que, assim, algumas marcas, franquias acontece muito, né? Muito em relação a isso. McDonald's, no ano passado, esse ano até eu não vi como que está o faturamento deles, mas ano passado eles tiveram um declínio no faturamento. Sim. Né? Então, existe uma expansão de muitas lojas ainda, e aí esquece de novo branding, né, por uma série de motivos. Mas um dos perigos é você não se sustentar a longo prazo. Isso com certeza. Então, você... No caso do McDonald's, pode até ter a ver com a ruptura de uma gestão de marketing que vinha vindo sendo olhado com muita atenção no Brasil, né? Pelo João lá, que é um cara que eu acompanho também nas redes sociais, que foi VP de marketing deles. E ele abrasileirou o Mac, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí depois ele acabou saindo. Isso. Até fora, eu de fora também, né? Que não tem mais essa cultura de você cuidar do teu consumidor de novo. Que isso sempre foi um dos aspectos de McDonald's, de razão de ser deles, é justamente deixar algo culturalmente aceito pelaquela região, pelaquela sociedade. Sim. E aí eles se perdem, né? Vêm se perdendo, criam muitas marcas também. Então, tem várias outras marcas que eles criam. E essa questão, você pode até crescer. Você cria, tem uma tática, tem algo, você cresce muito naquele momento, mas você tem um ápice. Sim. Da mesma forma que você cresceu muito rápido, você cai. A inflexão é proporcional, né? Exatamente. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu vou trabalhar com uma marca em crescimento, né, estável e a longo prazo. É a mesma coisa que você investir muito em tráfego em determinada marca. Sim. Tá? Você investe, e daí por algum motivo você para de investir. Tua marca vai parar de performar. Ela para de performar. Da mesma forma... Aí você criou um monstro, né? Exatamente. Então, você trabalhar com estratégia, né? Não só com ferramentas ali de dia a dia, mas estratégia, pensar no longo prazo. Por isso, de novo, a visão é tão importante. É isso que vai sustentar a tua marca. Legal. Falando de estratégia, né? Eu fiz um MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócio. Acho que é um nome longo, mas eu acho que é isso, na FGV. Ah, que legal. E me veio um negócio na cabeça assim que não falamos de branding lá. Olha só. Não se falou de branding. Falou de tudo. Estratégia financeira, como desenhar estratégia criativa, né? Framework de desenho de estratégia para negócios de varejo, enfim, 1 milhão de coisas. Se falou de marketing, mas com uma abordagem muito supérflua e não ouvi o termo branding. Assim, posso ter dormido nessa aula, mas eu não ouvi. Então, isso me bota uma... com certeza. Eu, assim, não é porque eu sou dessa área, obviamente, mas eu vou ter que trabalhar com o negócio como um todo, eu tenho que entender de negócio. A estratégia, branding está conectado do início ao fim, né? Do início ao fim. Então, em tudo. Tem que repensar aí, fica a dica, né? Pois é. Ou dormir na aula, né? Vai saber também. Mas, assim, depois ele traz comunicação, que eu acho que no capítulo 7, né? Quase no final do livro já, ele traz a comunicação da marca, né? Em todos os canais, os pontos de contato que a gente falou lá atrás, né? Sim. O seu funcionário é um ponto de contato. Ele é um difusor da sua essência de marca, Exato. né? No caso de franquia, o seu franqueado, ele é um comunicador da tua marca para o mundo. O teu produto também comunica de várias formas, né? Até às vezes pela percepção, sei lá, você compra um Apple, existe um cuidado na experiência de abrir o produto. Exatamente. Sem falar nada, ninguém tá ali com você, tá você sozinho. Isso. Você falando de ponto de contato, esses dias até aconteceu algo interessante. Eu estava na rua e aí eu vi uma van do Mercado Livre. E aí eu parei literalmente do lado da van do Mercado Livre, que é amarela, né? Tem Mercado Livre escrito em todos os cantos da van. E eu lembrei que eu precisava comprar algo
no Mercado Livre. Sim. Ou seja, olha só... A logística dele virou um gatilho para compra. Exato. E você pode... Isso um empreendedor de qualquer porte pode trabalhar. Então, se ele tem uma bicicleta para fazer entrega, se ele tem uma van ou uma frota de caminhões, são pontos de contato. Então, você está andando por todas as partes, né? Então, você parar para pensar em pontos de contato, você mapear tudo isso é de extrema relevância também. Porque daí não adianta a comunicação da marca estar bonitinha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e o funcionário tá lá largado. Isso, exatamente. Ou vice-versa também, né? O funcionário tá super preparado, conhece pra caramba do produto, vende super bem. Isso. Mas o resto da marca pro mundo não aparece como deveria. Exatamente. É um desafio grande para quem é pequeno também e para quem é grande, gigante, né? Mas eu coloquei aqui, né, nesse capítulo que me chamou a atenção, assim, eu resumi numa frase, foi que a comunicação deve ser clara, consistente e reforçar a confiança com o cliente. Isso. Porque você perde também, né? Exato. Tem que ser simples, tem que ser na linguagem que o cliente vai entender, né? Tem que ser poucas palavras, tem que ser muito objetiva. Você começar a construir algo, tentar explicar muito, você já perdeu o teu cliente ali. Já perdeu. Não, e reconstruir, eu até coloquei aqui, construir. Mas eu acho que reconstruir é uma palavra que fica melhor, né? A comunicação deve ser clara, consistente e reconstruir a cada novo contato, interação, a confiança. Porque aquele cara que compra de você produto ou serviço, ele está depositando mais do que um Pix, um dinheiro ali, uma transação. Ele está depositando confiança. Exatamente. E que o que você está entregando gera confiança. A partir do momento que você perde também, então as estratégias de retenção devem estar muito conectadas com o branding também, né? Completamente. E aí você me veio o exemplo aqui de como você se comunica, né, com clareza, com propósito, etc. Quando o McDonald's, por exemplo, ouviu as pessoas falarem Mac aqui no Brasil e ele transforma uma loja com esse nome, ele começa a chamar de Mac, Q-U-I aqui no Brasil, com acento, então ele ganha o brasileiro. Né? Então, quando você escuta o seu cliente falando algo próprio, né, um vocabulário, um universo que ele criou para sua marca, pronto, você começou a construir comunidade, que nós chamamos. Sim. Então, você trouxe ele para dentro do que é a sua marca e você usa isso. Né? Então, você tem que usar isso. Perfeito. Porque é algo que, se ele deu esse nome, ele ficou mais próximo, ele se sentiu confiante, se sentiu literalmente à vontade para dar um apelido para sua marca ou para o seu produto. Então, use aquilo, né? Porque a voz do consumidor ali é o que funciona. E também não adianta, né? Quando fala-se de retenção, fidelização, você ter as estratégias mais elaboradas e tráfego e um investimento gigantesco se aquilo não conectar o cliente de fato, né? Exato. Tipo assim, eu tenho um cartão fidelidade aqui, mas o pessoal não usa. Por que não está funcionando? O erro não é a estratégia, o cartão. Não. Putz, eu tava fazendo um tráfego pago, minha conversão tava lá em cima, hoje já não funciona mais. O erro não tá na ação do tráfego. Exatamente. A panfletagem, né? Isso. Então, abordar... Tipo, a conversão tá diminuindo a cada vez mais. Eu acho que não funciona mais panfletagem. O erro não tá necessariamente na ação, né? Exatamente. Tá no tom de voz, na abordagem que você tá usando naquele momento. Exatamente. Acho que isso é um desafio muito grande, né? Sem dúvida. Falando de comunicação, totalmente rouco aqui, né? Para vocês acompanharem. Aí ele faz assim, né? Para fechar o livro, eu achei bem legal essa construção, assim, ó. Eu vou propor até um framework aí que eu vou desenhar e trazer para o público ali depois que acompanha. Ele fecha com como medir o valor dessa marca. Eu acho que tem muito a ver com o que você trouxe no teu livro, né? O Poder de uma Marca Autêntica, que você vê quais as formas de medir e tangibilizar isso, né? E aí ele coloca, assim, a mensuração, né? Nessas várias etapas, no ponto de contato, no redesenho de missão, de valor, avaliar a eficácia do branding e a lealdade do cliente como ponto principal. Porque em vários momentos isso pode se perder. Você pode buscar de novo, né? Isso. Eu gosto de fazer um teste bem simples, assim, antes de chegar lá no cliente, chegar com o funcionário, com o colaborador. Então, eu peço assim, me explique aqui a David Acker, me explique qualquer marca, me explique McDonald's. O que é McDonald's para você? Então, quando ele genuinamente te falar o que é aquilo, se ele sabe o que é aquilo, você já começa a entender que a tua marca está sendo comunicada da forma certa. Ou seja, se ela está sendo comunicada da forma certa,
é bem possível que o teu cliente também entendeu da forma certa. Sim. E aí depois você vai começar a mensurar a lealdade a partir disso. E é legal também, às vezes, perguntar, não para quem está querendo te puxar o saco, né? O empreendedor que está começando. Não, exato. Você tem Vai para uma pessoa totalmente desconhecida, para um Exatamente. funcionário novo, Isso onde você aí. não explicou nada. Isso aí. Acho que é uma pergunta muito boa a ser feita. Eu faço, assim, são testes, né, que eu faço, é mais ou menos que funcionam no sentido de se ele conhece, ele sabe, ele tem amor, eu comuniquei dessa forma para ele, seja num treinamento, onde quer que seja. E aí você pode comparar o funcionário mais novo com o funcionário mais antigo. Exatamente. E aí você analisa, estamos consistentes. Se dentro está consistente, é possível que lá fora também seja consistente, porque a gente dissipou isso de alguma forma. E aí a mensuração ela vai se dar na lealdade, na retenção, né, no ROI também. Sim. Né, óbvio. Retorno ali. Se você analisar, tem um estudo da Salesforce que saiu, acho que ano passado, ainda a medida que os CMOs mais utilizam no mundo ainda é ROI. Sim. Né, para analisar se as ações de branding estão fazendo efeito. E aí entra o growth muito colado com o marketing também, aí, né? Também, completamente. Porque como que você separa? Então eu trabalhei ali a estratégia da logística, mas todos os meus caminhões estão plotados e isso será que não vai ter nenhum impacto no comercial? Vai ter, mas o comercial está fazendo um bom trabalho de força de vendas. Tudo está, né, operando de uma forma em conjunto. Sim. Então, você não consegue isolar perfeitamente. Você consegue mensurar a quantidade de palavras, de citações que você tem numa rede social. Você consegue mensurar a top of mind de categoria, mas economicamente, ali em faturamento, você vê de uma forma mais global. Né? Sim, sim. E aí, nós, né, pensando em medir o valor de uma marca, vamos tentar trazer para o universo do empreendedor que está começando, sem recurso, assim como você trouxe a diferenciação. Sim. Como um grande... Eu acho que responde muita pergunta aí para quem diz, eu não tenho como cuidar de branding, meu brand é isso aqui, meu logotipo é isso aqui, meu brand. Eu acho que você elucidou muito bem ali, trazendo, né, de se diferenciar para apresentar a sua identidade para o mundo. Eu acho que isso é barato. Muitas vezes não gera nenhum recurso, nenhum investimento. Isso aí. Para mensurar, quais são as primeiras perguntas que esse cara precisa se fazer ou fazer para o mundo, assim, para os seus clientes e tal? Meu cliente voltou, né? Meu cliente voltou depois de quanto tempo? Tá? Então, meu cliente nunca mais voltou. Qual que é a frequência de compra? Então, sempre tem que analisar também... Você vende chocolate, por exemplo. Um dos seus produtos é chocolate. Em quanto tempo que essa pessoa leva para consumir um chocolate? Pode ser que essa pessoa leve 1 semana ou pode ser que ela leve 5 minutos. Sim. A última vez, por exemplo, que eu te mandei uma foto, até eu demorei acho que uns 15 minutos para consumir uma barra de chocolate. Então, foi bem rápido. Né? Então, você vai ter tipos de consumidores. Então, em quanto tempo você demora para um cliente normal? Como que você faz isso? Pergunta, vai fazendo teste. E aí, literalmente, começa em casa. Vê a sua família, os seus amigos, começa a perceber isso. Então ela demorou 15 minutos, pode ser que ela possa comprar, então, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, que ela vai comprar chocolate todo dia, num determinado valor. Aí, a partir daí, cria uma estratégia para exatamente, para aparecer de novo. Qual é o momento que ele mais comeria? À tarde, depois do café, depois do almoço. Então, naquele momento, de alguma forma, eu tenho que aparecer para ele. Falando desse business em específico, né? A retenção do café é muito maior, né? Sem dúvida. Então, porque assim, o chocolate não necessariamente é uma necessidade. O café, dependendo do ambiente que você se propõe, ele está ali quase como uma necessidade. Quase então, como uma necessidade. É muito fácil de medir esse LTV do café, essa fidelização do produto aqui, comparando o chocolate com o café. Sim. Do que um produto que já tem a revisita, né? O retorno mais lento. Exatamente. Então você já, eu consigo medir aqui, mas aqui eu não tangibilizo. Isso. Produtos de alta frequência, você consegue analisar isso de uma forma muito mais simples. Sabonete, pasta de dente. Exato. Você consegue analisar o hábito de uma forma muito mais clara. Produtos mais utilitários e os mais hedônicos cada vez mais distante. Porque você não sabe se a pessoa vai comprar a bolsa hoje ou daqui 2 anos. Mas você tem que tentar compreender os hábitos do teu consumidor. Então, porque se ele compra... bolsa, o exemplo, né? A bolsa, ela já é um bem, um artefato para a mulher, né? Trazendo a bolsa de mulher.
que é a cada 2 anos que ela compra uma. Sim, possivelmente. Então, você tem que fazer ela comprar de novo com você. Exatamente. Então, aí vai depender muito de produto, de serviço que você presta. Mas você entender se o teu cliente volta, e se ele volta quando, isso é essencial. Ótimo, você vende para aumentar... Nossa, eu vendi muito mês passado. 100% clientes novos. Eu me preocuparia. É perigoso. É perigoso. Sim. Tá? Então, tem a retenção está próxima a zero. Você tem que rever alguma coisa. Exatamente. Então, você conseguiu chegar a novas casas, penetração de mercado, mas você não consegue retenção e fidelização. Então, cuidado. Esse é medir, né? Se perguntar e perguntar pro público e buscar aqueles clientes mais frequentes também, eu acho, né? Sim, com certeza. O que você não pode perder. Exatamente. Para aquele cara deixar de ir. Se você perder aquilo, ele vai deixar de ir. Exatamente. Então tem que consolidar algumas questões ali. Sem dúvida. Né? Eu acho que isso vai para produto, vai para serviço, consultoria, dia a dia, tudo, né? Amizade. Exato. Tudo é uma marca, né? Tudo é uma marca, Legal. Eu acho que legal demais, Mayara, o papo. Eu tô meio sem voz. Sim. Você também tem um horário aí a cumprir lá, voltando aí pra academia. Sim. Foi muito legal. Eu gostei demais desse livro, demais mesmo. Vai ficar de cabeceira sempre que eu precisar revisitar. Que bom. Acho que todo mundo que trabalha comigo nessa área de marketing, publicidade, design, social media, eu acho que isso aqui é realmente... É um livro que eu vou deixar disponível para todo mundo lá. Ótimo, muito bom. É difícil de conseguir, mas eu consegui também comprar ele no... Sebo. Eu comprei no Mercado Livre, mas ele já vem usado, né? Tá amareladinho aqui já. Mas eu comprei ele no Kindle também. No Kindle tem. Ele tem versão portuguesa no Kindle. Sim. E aí fica a dica para alguma editora aí relançar, porque realmente é uma bíblia, assim, né? É verdade. Muito bacana. Além desse livro... Qual seria uma sugestão assim de um livro que norteou tua trajetória profissional? Olha, que fica como dica aí para quem está nos ouvindo hoje. A minha trajetória profissional, ela sempre foi pautada em eu me conhecer muito. Então, assim, se eu te falar assim, os livros que me ajudaram a minha trajetória profissional, vai ser assim, Hermann Hesse, o Demian, vai ser Rilke com Cartas ao Jovem Poeta, vai ser O Sofrimento do Jovem Werther, vai ser, assim, tem muito de filosofia, de me entender muito, sabe? Então, a partir do momento que eu me entendi, eu fui trilhando a minha construção profissional. E aí, livros técnicos, eu poderia citar muitos, mas tem um que eu uso muito, que não tem nada a ver com branding e com marketing, que é estou pensando no nome em português. É A Mentalidade do Fundador. Mentalidade do Fundador. Eu não lembro o nome do autor. E eu leio praticamente tudo em inglês. Eu leio sempre. Então, o livro sai, ou eu vou buscar lá o livro, a teoria Bom inicial, que você já pega seminal. Na fonte, né? Já pego na fonte. Exato. Eu não gosto de nenhum tipo de ruído na informação. Então, esse livro, pensando nessa construção de marca, qualquer CEO tem que ler. Qualquer fundador de marca. Mentalidade do Fundador. Vou buscar também ler. Esse tem em português, mas você tem que fazer pedido também, você não acha na livraria. Legal. Não, quando me chamou a atenção assim, vou comprar esse livro. Demorei uma semana e meia para achar. Exatamente. Falei, deve ser bom mesmo. É muito bom. Porque hoje, infelizmente, que está muito disponível, a gente tem que duvidar um pouco da qualidade. É isso aí. Repete para mim. Mentalidade do Fundador. Escrito por? Eu não lembro o nome do autor agora. Vou pesquisar. Me deu um branco. Vou pesquisar. Pesquise, por favor. Depois você coloca Da forma que eu organizei esse resumo hoje aqui, Mayara, eu vou fazer um Canva de branding com a tua curadoria ali depois, certo. tá? Eu vou desenhar um esboço, caminho para você, para a galera que comentar ali no Instagram, no Facebook, a gente possa mandar para ajudar. Eu acho que é importante, né? Tipo, mais do que ficar ouvindo um podcast aqui e aí a pessoa que quer ler o livro e tudo mais, mas quem tá precisando isso com um pouquinho mais de urgência, vou começar a trazer isso para a mesa aqui. No primeiro episódio eu não fiz, mas dá para voltar e fazer. Sim. Foi, inclusive, um episódio incrível que a gente fez com o diretor da Fundação Napoleão Hill. Que legal. No Paraná. E a gente falou sobre quem pensa e enriquece. Então, sobre mentalidade de próspera, né? Em vários sentidos da vida ali. É um livro muito bacana também. Muito legal. Para mim foi uma referência. Aquele lá fui eu que propus. Esse aqui foi uma proposta sua. Sim. Mas eu vou trazer aqui, eu acho que um framework, um Canva de construção de branding seguindo essa obra, tá? Pra galera que tá nos ouvindo. Ótimo. Então, exemplo ali,
o que o capítulo fala, qual a discussão principal, da forma que eu coloquei aqui no meu resumo, o que a gente conclui a partir disso e algumas perguntas para o empresário, empreendedor ou para quem está no mercado executivo também, deve se fazer quando o assunto é branding, né? Porque realmente achei que é uma bíblia. Eu já li um do Alfredo Soares, que ele fala muito sobre marcas pessoais. Sim, sim. Me provocou até a fazer esse podcast. Uhum. Eu já li... Bom, Kotler, né? Algumas coisas dessa fundação, assim. Isso se falou bastante na FGV, mas não ouvi o termo branding. A gente ouviu muito a estratégia dos P's ali e tal. Olhando para o mercado, né? Mas não sobre branding. Então, eu gosto de ler pra caramba. Então, foi uma excelente... Que legal. Um excelente exercício aí. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado pro pessoal que está nos ouvindo. A próximo, não sei ainda, mas eu já defini um convidado e um outro livro. A gente vai falar sobre Hacking Growth, que legal. Que eu acho que conecta também, né? Também. Para uma expansão, para o crescimento de marca, de estratégia. Sem dúvida. Então, ter o branding e essa sequência que a gente vem fazendo vai ter uma jornada a ser cumprida. Vou disponibilizar, então, nos comentários para a galera que seguir aí, compartilhar e tudo mais. Deixa lá, quero o meu Canva de branding do Dave Acker, com base no que eu e a Mayara que eu vou fazer aqui. A Mayara, se quiser, ela pode dar um aval ali. Vai ser importante para vocês que estão precisando pôr em prática aí, tá bom? E uma sugestão, claro, sobre um pedacinho da tese da Mayara, que é o poder de marca autêntica. Então, acho que é legal, quem quiser entender um pouquinho mais sobre... E acompanha a Mayara, né? Seu Instagram é? Mayara Kozowski. Mayara Kozowski. Parece difícil, mas é K-O-S-O-S-K-I. Isso. Então... Mayara com I. Mayara com I. Perfeito. Sigam lá a Mayara, que é muito legal o conteúdo dela, o dia a dia ali que ela transmite, esse backstage das faculdades e tudo mais, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Adorei estar aqui. Eu adorei. Bom. Desculpe estar rouco aí. Imagina, faça aquilo, coma maçã, gengibre, você já melhora. Vou pegar essas dicas. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, pessoal.